Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal de Inovação. Neste vídeo especificamente nós iremos falar sobre as categorias de desafios. Como diversos outros elementos ou sistemas que agrupam registros, as categorias elas estão atreladas ao agrupamento de desafios. Vamos primeiro identificar os componentes dessa tela e depois entender especificamente do que se tratam as categorias dentro do contexto do Portal de Inovação. Bem, nessa tela nós podemos visualizar o título da página, o botão de ajuda que nos dará apoio no entendimento de como utilizar da melhor forma possível essa tela e alguns componentes tradicionais dentro da plataforma, sendo eles a seção de pesquisa, a estrutura de tabulação de dados cadastrados e as possibilidades de exportação dos dados. Começando pela opção de filtro. Como vocês podem ver, nós podemos filtrar as categorias por título, ou seja, pelos seus respectivos nomes. Podemos filtrar as categorias por hubs ou pela própria empresa. Isso é bem importante, pois aqui nós vemos mais uma vez o elemento hub sendo bastante importante, onde nós poderemos informar os nossos usuários que determinadas categorias poderão fazer parte especificamente de hubs específicos. Por exemplo, hubs de pesquisa e desenvolvimento poderão ter categorias de desafios específicos. Hubs de ideação de melhoria organizacional também poderão ter outros tipos específicos de categoria. Podemos filtrar também essas categorias pelo status em que estão, ativos, inativas ou ambos esses status. Quando olhamos para a tabulação dos dados, vemos esses dados estruturados pelas colunas título, que são exatamente os respectivos nomes, os hubs ou a empresa ao qual essas categorias estão relacionadas, as quais essas categorias estão relacionadas, e os seus respectivos status. Reiterando a importância de poder exportar esses dados para relatórios prontos, como na opção de exportação para PDF, onde o usuário terá um arquivo preparado pelo sistema, podendo gerar um relatório próprio, ou a possibilidade de exportar os dados para Excel e, neste Excel, fazer diversas análises utilizando fórmulas, plotagem de gráficos e todas as funcionalidades já conhecidas pela plataforma Excel. Bem, quando a gente olha aqui para as categorias e quando a gente acessa tanto a possibilidade de adição de uma nova categoria ou de edição de uma categoria, veja que temos exatamente essa estruturação de dados, sendo que o campo principal é em que hub ou empresa estará essa categoria, ou seja, em qual contexto essa categoria fará parte, neste caso específico, de um hub pontual da organização. Poderemos atribuir uma titulação para essa categoria. Como vocês podem ver, a titulação aqui apresentada sendo inovação em marketing, é muito comum, inclusive o sistema em sua versão inicial, quando ele é habilitado para uma nova empresa, ele traz como categoria exatamente os tipos de inovação, processos, marketing, produto e tantos outros, a depender das literaturas, podendo ser diversos. E nesse caso específico, essa hipótese, essa empresa fez o cadastro de um tipo de inovação chamado inovação em marketing para a categorização dos seus desafios. Bem, como vocês podem ver, o cadastro de categorias ele é bastante simples, mas não deixa de ser um instrumento bastante poderoso na hora de segmentar informações, de agregar dados e poder permitir aos gestores fazer análise desses respectivos agrupamentos. Ou seja, categorizando adequadamente os seus desafios, você, como gestor, estará apresentando para os seus usuários a possibilidade tanto de fazer filtros específicos para cooperar com as categorias dos quais eles tenham melhor afinidade, como você mesmo poderá posteriormente fazer filtros e identificar, por exemplo, quais categorias têm mais engajamento, quais categorias até mesmo você, como gestor, tem dedicado mais atenção, gerado mais desafios ou não, podendo naturalmente readequar a sua estratégia. Vale ressaltar que o campo categoria, no momento do cadastro de desafio, é um campo multivalorado. Isso significa que um desafio poderá ter mais de uma categoria daquele hub que ele está. Lembrando, tanto categoria quanto desafio estará dentro de um contexto, /hub, ou seja, tanto esse desafio como essa categoria precisarão estar no mesmo hub para que eles possam ser relacionados entre si. Bem, em relação a categorias de desafios, estas são as informações importantes que precisaremos assimilar para utilizá-las da melhor forma, sempre não esquecendo que o agrupamento de dados é uma estratégia muito importante
e realmente muito adequada para fazer a gestão posterior a partir do momento em que o sistema estiver sendo utilizado pelos usuários finais. Mais uma vez, muito obrigado por assistir mais um dos vídeos do Portal de Inovação. Nos vemos nas próximas gravações de funcionalidades desse software. Até lá!